Meus irmãos, a paz do Senhor seja convosco. Aqui é o pastor José Carlos. Provavelmente os amados já tenham me acompanhado em alguns debates na RIT, na Rede Internacional de Televisão, também na Musical FM, na Gospel FM e na Unidade também. Atualmente nós estamos aqui no canal Escatos e neste canal você vai receber estudos bíblicos dentro da teologia sistemática, particularmente escatologia, que vão servir muito no seu enlevo espiritual. Nós estamos ministrando na Faculdade de São Paulo, na FAESP, numa extensão aqui em São Caetano do Sul, ministrando para o básico, para o médio, para aqueles que querem receber uma certa formação teológica. Passamos também pela Faculdade Eliada, pela Faculdade Ide e Ensinai, pela EFO, Escola de Formação de Obreiros, e agora estamos aqui ministrando, focando esse trabalho no canal Escatos. Por que Escatos? Escatos significa últimos, derradeiros, e é isso que nós estamos propondo. Estudos escatológicos voltados para o pensamento pré-tribulacionista, pré-milenista, onde você vai aprender escatologia com seriedade. E para início do nosso trabalho, eu quero apresentar a você também qual a proposta desse canal. A proposta do canal Escato é exatamente educar, esclarecer certas dúvidas relacionadas à escatologia, relacionadas também à tipologia, relacionados também às questões que focam o porquê dessa variação enorme, essa variedade enorme de pensamentos com relação à volta de Cristo. Nós temos essa proposta nesse canal e você ficando conosco, você vai apreciar o nosso trabalho aqui. Uma questão importante, por exemplo, as pessoas às vezes têm medo de estudar o Apocalipse, porque parece um livro que nos amedronta, mas na realidade não tem nada disso. Porque a escatologia, ela não começa no Novo Testamento, muito menos no Apocalipse. Escatologia tem seu ponto de partida nos fundamentos proféticos, no Velho Testamento. Então, definindo para você por que escatologia tem início, não no Novo Testamento, e sim nos fundamentos, lá no Velho Testamento, você vai se inteirar deste estudo nos fundamentos proféticos, para depois você entender o porquê do Apocalipse. Então, escatologia não começa, por exemplo, em Mateus 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas 17, Lucas 21, ou nas cartas de Paulo aos irmãos em Tessalônica. Não. Escatologia tem como ponto de partida o que Deus falou lá atrás, no Velho Testamento, para reis, patriarcas e profetas. Estes começam a definir tudo que o Novo Testamento fala concernente escatologia. Portanto, eu quero responder algumas questões a esse respeito, para que você possa realmente ter certeza do que significa escatologia no Novo Testamento e particularmente o livro do Apocalipse. Então eu quero primeiramente definir para os amados escatologia de acordo com o apóstolo Pedro. O que foi que Pedro falou concernente os fundamentos proféticos, que é o nome da nossa série, que nós vamos apresentar, uma série de estudos escatológicos com este tema, fundamentos proféticos. Então você me pergunta o que é fundamentos proféticos, e eu te respondo à luz da verdade, à luz da palavra de Deus, que fundamentos proféticos é tudo que Deus falou lá no passado, lá no Velho Testamento. Tudo que foi dito pelo Senhor e que depois teve cumprimento no Novo Testamento, e isto é fundamentos proféticos. Durante a história também os fundamentos vieram se cumprindo. E isso vai acontecer até o final do milênio de Cristo, enquanto a Escritura Sagrada estiver aqui conosco para a glória de Deus. Nós queremos te esclarecer
essas verdades. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, no verso 20 e 21, disse o apóstolo, escute bem, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem, então Pedro está dizendo que homens santos, lá no passado, lá nos dias do Velho Testamento, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha, se o Espírito Santo é Deus, como nós cremos que ele é e dá prova disso nas Escrituras, então este Deus que conhece o passado, o presente e o futuro do mundo e dos homens, ele falou sobre o futuro das nações, futuro de Israel, sobre todo o futuro escatológico que envolve a escatologia do Novo Testamento. Ainda o apóstolo Pedro, nesta mesma epístola, no capítulo de número 3 e no verso de número 2, veja bem o que disse o apóstolo mais uma vez. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas. Palavras que primeiramente foram ditas. Observe bem o tempo passado. Pelos santos profetas. Quais santos profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel principalmente, e de Oséias a Malaquias, ressaltando aqui 3 desses profetas menores de maior relevância. Zacarias, Malaquias e Miqueias. Então, veja só o que disse o apóstolo. Palavras que foram ditas pelos santos profetas. Então, isso aqui trata de fundamento profético. Eles falaram, Pedro está refletindo aqui no presente, no Novo Testamento, e é isso que tem que ser respeitado, esta ordem profética, para você poder tratar de um certo tema escatológico de acordo com o Velho e Novo Testamento, para você saber que dentro da palavra profética não existe contradição, não há contradição. Dentro da palavra profética, o que há é um ajuste, é uma verdade no Novo que se cumpre fundamentada no Velho Testamento. Um outro apóstolo que tratou desse assunto, que tratou do tema fundamentos proféticos, foi o apóstolo Paulo. Abre comigo a sua Bíblia no capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos, no versículo de número 4, o apóstolo diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino é que ficou escrito. Tudo que dantes, antes do Novo Testamento, ficou escrito, para o nosso ensino é que ficou escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo está tratando de um tema muito sensível. Ele está dizendo que tudo que ficou escrito no passado é fundamento profético. E ficou para nos educar, para nos ensinar, para nos esclarecer com relação ao Novo Testamento, com relação à escatologia futura depois de Paulo, o que atinge os nossos dias, obviamente. Então, Pedro e Paulo estão no mesmo espírito, sempre concordando com esta realidade. No capítulo 16 de Romanos, verso 26, o mesmo Paulo vai escrever: mas que se manifestou agora Novo Testamento, agora tempo presente, dispensação da graça, mas que se manifestou agora. E se notificou pelas escrituras dos profetas. Se notificou, ou seja, confirmou, consolidou, cumpriu-se a profecia dos profetas. Olha bem o que o Paulo está dizendo. E se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a
todas as nações para a obediência da fé. Então havia um segredo naquilo que os profetas pregavam, naquilo que eles ministravam. E talvez, e isso é certo, até porque Hebreus capítulo 11 vai dizer para você que eles morreram na fé sem atingirem o objetivo da promessa, mas profetizaram a respeito. Então o que eles falaram cumpriu-se no Novo Testamento sem eles verem, mas nós estamos vendo. É do tempo de Paulo para cá, é da cruz de Cristo para cá. Então Paulo fez referência a fundamentos proféticos, Pedro fez referência aos fundamentos proféticos. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, olha como que ele abre a carta aos Hebreus, e todos nós sabemos, isso aqui nós temos em nossas Bíblias como um termo clássico, vamos dizer assim, quando ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Então Deus antigamente, no tempo do Velho Testamento, falou e falou muitas vezes. E de muitas maneiras, veja, quantidade e modo. A maneira, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Ele falou pela tipologia, ele falou pela mensagem direta aos profetas, ele falou por sonhos, visões, certas revelações. Então ele falou muitas vezes e de diversas maneiras. Aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pelo Senhor Jesus. Bom, então você percebeu que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento te manda conhecer fundamentos proféticos. Aí eu te pergunto, e o que falar da pessoa de Jesus? Ele foi muito mais incisivo. Para você ter uma ideia, Mateus escreveu sobre fundamentos proféticos, citando o Velho Testamento pelo menos 60 vezes. Somente o Evangelho de Mateus. E o Senhor Jesus, em João 5:39, também reforça o pensamento dizendo, examinai as Escrituras. Quais Escrituras? Não a que agora está escrita, dos dias dele para cá, mas os profetas. A Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que ele abriu lá em Lucas capítulo 4, verso 17 a 19, aquela Bíblia, o Velho Testamento, a Torá, com todos os profetas, livros históricos, livros poéticos e tudo mais, ele abriu e fez a leitura de Isaías capítulo 61, verso 2 e verso 3. Isso é fundamentos proféticos. Isso é tratar de fundamentos. Então, tanto Jesus falou do assunto, como Paulo tratou do assunto, Pedro também falou do assunto, o escritor da carta aos Hebreus também tocou no assunto, e vocês viram isso. E é por aqui que nós vamos então tratar com você numa série de estudos escatológicos voltados para esse tema, fundamentos proféticos. Aí você me pergunta, e o Apocalipse tratou desse assunto? Será que o Apocalipse falou também de fundamentos proféticos? Você vai adorar o versículo que eu vou ler para você agora, para dizer para você que o Apocalipse tratou de uma maneira muito clássica, muito própria do estilo joanino, do estilo do apóstolo João. Veja o capítulo 10, o versículo de número 7 comigo, o que ele escreveu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Bem, uma coisa temos aqui muito interessante. Além de tratar dos fundamentos, pois ele cita Deus anunciou aos profetas, tem uma outra verdade muito bonita nesse versículo. Ele anunciou, mas ele não revelou, somente anunciou. Então, o grande segredo de Deus nos dias da sétima trombeta é exatamente esse mega segredo, é trazer à tona o que Deus anunciou para os profetas no Velho Testamento e revelou agora para o apóstolo João no Novo Testamento, no livro do Apocalipse.
Então você pergunta, bem, então o Apocalipse é algum segredo, alguma novidade? Não, ele é uma revelação de Deus dada a Cristo. Cristo passou para o anjo para o apóstolo João, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 1 e 2. Esse é o Apocalipse. Mas essas verdades foram anunciadas para os profetas e depois revelada agora no Novo Testamento. Então, se perguntar, os profetas trataram, por exemplo, do arrebatamento da igreja? Não. O profeta não sabia essa história de arrebatamento da igreja, porque Deus, o Altíssimo, não revelou isso para eles. Profetas conheciam o dia do Senhor. E este dia do Senhor foi plenamente revelado aos profetas. Depois o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele veio tratando paulatinamente do assunto. Quando ele se refere a Isaías 61, verso 1 e verso 2, ele encerra a sentença de Isaías no verso 2, no chamado ano aceitável do Senhor, sem tocar no dia da vingança do nosso Deus, como fez o profeta. Por que ele cortou esse versículo na metade? Porque ele não terminou toda a sentença. Porque ele veio apenas anunciar o ano aceitável. Quanto o dia da vingança ficou por conta do seu substituto, o Espírito Santo. Como ele disse em 16 de João, ele vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo completa, ele tem uma função escatológica e ele completa o que o Senhor Jesus deixou na metade da sentença de Isaías 61, verso 2. Isso é tratar de fundamentos proféticos e relacioná-los com o Novo Testamento de forma responsável para que nós possamos tratar de assuntos, não como querem alguns, misturando Israel com igreja ou dizendo que nós, pré-tribulacionistas, estamos idolatrando Israel. Nós não precisamos de idolatrar, nós precisamos conhecer, e é o que nós fazemos, e é o que estamos fazendo. Conhecendo para transmitir verdades escatológicas. Mais uma questãozinha, o que diz o Apocalipse a esse respeito dos fundamentos? No mesmo livro, no capítulo 11, olha só, você procura agora, no sétimo anjo, na sétima trombeta, conforme o capítulo 10, verso 7 diz, nos dias do sétimo anjo, a sétima trombeta. E ela está onde? Ela está no capítulo 11, verso 15 até o 18. E o que é que nesses versículos, nesses 4 versículos, o que é que este anjo anuncia? O que é que essa sétima trombeta anuncia? Basicamente o milênio de Cristo, o galardão a profetas, a todos os santos do Senhor, do passado, do presente, tanto da lei como da graça, e o reino do milênio, o reino milenial de Cristo. É isso que essa sétima trombeta anuncia. Ela não está anunciando o arrebatamento, ela está anunciando um segredo que foi dado e agora revelado. Então o verso 15 começa como assim? E tocou o anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, olha que louvor bonito, os reinos do mundo vieram. Conjugue o verbo vir no tempo em que está aqui colocado, vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas por que vieram? Significa o quê? Que não eram por direito de propriedade de criação? Sim, era do Senhor. Mas por direito doado aos homens, como está escrito, o céu dos céus são do Senhor nosso Deus. A terra, ele deu aos filhos dos homens. Então os filhos dos homens nesta terra governam, criam suas políticas, criam suas instituições, seu domínio, sua política própria. Agora, quando iniciar o segredo que foi anunciado, quando ele se revelar, aí é Deus tomando para si, na pessoa de Cristo, o reino
e reinando. Aí já temos uma tradução do milênio. Outra coisa, o verso 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Quando souberam disso os anciãos, os 24 anciãos, eles se prostraram diante de Deus e o adoraram. E olha como que eles adoraram. Olha a letra desta adoração. Está no verso seguinte, no 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir. Olha só. E que hás de vir. Que tomaste. Ó, Deus acabou de tomar para si. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Notou? Agora é Cristo reinando no milênio. É o poder nas mãos de Cristo agora. É o poder nas mãos também do próprio Deus. Agora não é mais gentio reinando. Agora não é mais homem reinando. Agora é Deus e Cristo no comando. E tudo difere conforme está escrito. Já no verso 18, iraram-se as nações. Olha a reação que vai acontecer no futuro. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Ira das nações, profetizada no Salmo 2, a partir do verso 5. E veio a ira de Deus, também no Salmo 2, que é um dos maiores fundamentos proféticos concernente à graça e o milênio futuro. Esse encontro de ira, saiba de uma coisa, Deus não vai perder. É as nações que vão perder, são elas. E veio o tempo dos mortos. Isso aqui vai envolver julgamento dos mortos. É uma cobertura de visão dada no milênio e pós-milênio, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. Agora, olha que surpresa interessante. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Eis o futuro desses que destroem rios, matas, seres humanos, tanto destruídos pela ausência de educação, pela fome, pela peste, pela toda a série de miséria que o mundo gentil, que a política gentil fornece ao mundo. Veja bem, destruir o que destroem a terra. Todos esses, como estão matando lá na Ucrânia, na Rússia, Oriente Médio, todos responderão diante de Deus pelo que estão fazendo. O tempo de Deus destruir os que destroem a terra. E o verso 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Tudo isso aqui, meus queridos, foi chamado de segredo, que foi anunciado, mas não foi revelado. Agora aqui o apóstolo está recebendo a revelação. E nesta revelação que trata dos fundamentos e do cumprimento no Novo Testamento, na grande tribulação, no tempo do milênio e pós-milênio, depois do milênio, aqui está registrado e documentado para todos nós conhecermos. Essas são as realidades de fundamentos proféticos e que eu digo aos amados, para você que quer conhecer escatologia, você não precisa ter medo do Apocalipse. Apenas conheça os fundamentos e veja depois no Apocalipse, aliás, em todo o Velho Testamento, a partir de Mateus capítulo 24 para frente, você vai conhecer o que foi segredo e agora revelado. E essas realidades, essas verdades aqui escritas, documentadas, é para que você entenda, por exemplo, que Deus tem um plano todo especial para quem que Deus tem? Primeiramente, para a igreja dele, é claro, trata-se de arrebatamento, trata-se de ressurreição, glorificação de corpos e o povo subindo para a glória, para a casa do Pai. Mas também tem um plano paralelo com Israel e tem um plano de juízo para as nações. E daí por diante, uma série de coisas acontecerão no futuro.
E dentre elas, eu vou deixar para você, como já deixei, o enfoque aqui, no que foi anunciado, agora revelado e está documentado aqui, para você entender que esta trombeta, esta sétima trombeta, ela tem uma cobertura completa, grande tribulação e milênio. Ela é total, ela atinge todo esse chamado o dia do Senhor. O dia de Cristo é agora, o período da graça, como Paulo esclarece em 1:8 de Coríntios, né? Em 1:6 de Filipenses. E o dia do Senhor, que envolve, a partir do arrebatamento da igreja, toda a grande tribulação, período do milênio, aquilo onde o Senhor Jeová vai tomar conta e vai agir conforme as profecias sagradas assim anunciam para nós. Que Deus abençoe a todos.